Boa noite. Iniciamos o nosso momento de Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, na certeza da companhia dos amigos espirituais que nos assistem neste momento e nos ajudarão na noite de hoje a compreendermos a mensagem do Evangelho, que sempre nos traz um estado de harmonia e paz interior. A nossa prece do site Mensagem Espírita é a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início a mais um Evangelho da noite, iniciando o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, 27 a 30. Acabamos de ouvir o Evangelho de Jesus. Façamos algumas observações a respeito do texto evangélico. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus, vindo para os lados da Cesareia de Filipe, depois de assentados, pergunta a seus discípulos: Que é que os homens dizem do Filho do Homem? E um dos apóstolos responde: Uns dizem seres João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Já era sabido ao tempo do nascimento de Jesus terem passado pela terra todas essas entidades e que já eram desencarnadas. Elas vieram para proclamar e anunciar a vinda de Jesus à terra. E o que podemos notar é que pelas perguntas e respostas que a opinião pública atribuía a Jesus,
dizia-se ter Jesus uma origem espiritual. Tal opinião atribuía a anterioridade da alma e a reencarnação, que era partilhada sem encontrar oposição, porque os hebreus sabiam, pelas tradições conservadas, que o homem pode voltar muitas vezes à Terra para conduzir uma obra interrompida pela desencarnação. Então, Jesus continua a interrogar os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: És o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus acrescenta: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sabemos que nessa ocasião, a mediunidade de Pedro foi usada pelos espíritos superiores para transmitir essa resposta ao próprio Filho de Deus. E Pedro, que era um médium falante, serviu para revelar a verdade, pois Pedro, apóstolo, possuía em altíssimo grau as faculdades mediúnicas, e foi por isso, por ele e não outro, que serviu naquele momento para a transmissão dessa mensagem sublime. Sabemos que a influência espírita sempre existiu em todos os tempos e que houve médiuns que tinham conhecimento da fonte e das causas da ciência que possuíam, e outros ainda eram inconscientes. Foi assim, graças à mediunidade, que os Espíritos do Senhor usaram os apóstolos, os discípulos e os evangelistas para difundirem por toda parte os milagres da fé. Mestre Jesus, bons espíritos que nos protegem, nos acolhem, nesse momento, nós pedimos que as energias benéficas do plano espiritual estejam presentes na água que vamos tomar. Que essas energias continuem banhando os nossos mares, os nossos rios, os nossos lagos e continuem energizando a água que vamos beber, para que, Mestre Jesus, possamos ter mais força, mais coragem, mais fé e mais perseverança em nossa existência terrestre. Que possamos ser gratos por Teu amor misericordioso e que possamos nós, Mestre Jesus, agradecermos sempre a água que está ao nosso alcance. Que sejamos paz, que sejamos luz, que sejamos amor. Fica conosco e nos protege agora e sempre. Que assim seja.